Boa noite, bem-vindos ao primeiro webinar Terça no CREA. O Terça no CREA é um projeto de palestras pioneiro no sistema Confea-CREA para beneficiar os profissionais e estudantes de engenharia, agronomia e geociências e que completou 4 anos de sucesso em 2020. Pedimos, por gentileza, que os participantes que se inscreveram pelo Simpla insiram seus nomes completos no chat para realizarmos o check-in online, para a plataforma poder assim emitir os certificados. Informamos que as perguntas devem ser feitas no chat e que serão respondidas no final da palestra. O tema de hoje é alvenaria estrutural, princípio e modelo de reforço. O palestrante, João Mota, engenheiro civil com especialização em gestão da qualidade e produtividade, mestrado e doutorado em engenharia civil, professor IFE. Antes de iniciarmos a apresentação, passamos a palavra para o presidente do CREA Pernambuco, o engenheiro civil Evandro Alencar. O som está fechado. Muito bem. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, internautas. Boa noite, engenheiros, agrônomos, geocientistas, estudantes dessas áreas, cidadãos que acompanham os nossos projetos. Com muita satisfação, também dou boa noite ao professor João Mota, que está aqui conosco nesse Terça no CREA, para trazer parte dos seus conhecimentos aqui, falando, como já foi citado, sobre a alvenaria estrutural. Mas um momento importante do Terça no CREA, que durante a pandemia passou a ser virtual, né, online, e agora com esse novo formato. Então, também vai servir hoje esse Terça no CREA como, digamos assim, o nosso aprendizado para, a partir da próxima semana, iniciarmos, né, o novo projeto do CREA, que é através do Comitê Tecnológico Permanente, um projeto para o Brasil. Então, na próxima semana estaremos aqui iniciando esse novo projeto do CREA Pernambuco. Aproveito para informar que ontem, em Petrolina, lançamos o projeto CREA Solidário, em parceria com a primeira das nossas entidades, que é a ASEA, a Associação dos Engenheiros e Agrônomos de todo o Sertão de Pernambuco, com CREA Solidário, ASEA Solidária. Então, ontem foi lançado, mais um projeto ousado dessa gestão do CREA Pernambuco, mas que temos certeza que, com a contribuição dos profissionais e das nossas entidades, também será mais um projeto exitoso. Hoje estou, nesse momento, nessa transmissão aqui na Inspetoria de Gravatá, onde estamos essa semana com mais uma fiscalização dirigida, contando aqui nesse momento com a presença, estão todos bastante distantes aí, por isso que eu estou sem máscara, para não atrapalhar a voz, estão todos de máscara, mas estão bastante distantes aqui no auditório, contando aqui com a presença do nosso inspetor coordenador aqui da Inspetoria de Gravatá, Vital Medeiros, da nossa gerente de fiscalização, Aldenice Polga, do chefe da fiscalização, o Eric, e o Kepler, que é o chefe da regional de Caruaru, a segunda regional de fiscalização nossa. Então, estamos, nesse momento, também trabalhando fortemente a fiscalização, voltamos à fiscalização de forma presencial também. Já fizemos na regional de Serra Talhada, de Caruaru, de Goiânia, e agora estamos essa semana na regional de Gravatá. Então, passo a palavra agora para a cerimonialista para dar continuidade a esse importante momento do nosso Terça no CREA. Vamos acompanhar. Bem, obrigada, presidente. A partir de agora, recebemos o palestrante João Mota. Seja muito bem-vindo, que a sua apresentação seja um sucesso. Será. Boa noite, doutor Evandro Alencar, toda a equipe do CREA.
Boa noite, professor João Mota. Onde agradeço o convite. Boa noite, Suênia. Boa noite, todos os colegas, engenheiros. Boa noite especial a todos os estudantes e vários alunos que, por certo, estão participando nesse momento. Inclusive, tem uma turma de engenharia civil que seria a aula exatamente nesse momento, doutor Evandro, e a aula vai ser por esse evento. Parabéns pelo evento, isso é importante. Sempre que possível, disseminar conhecimentos para a nossa área, não é isso? Então, vamos iniciar. Vou compartilhar aqui a apresentação. E o tema, como o Suênia falou, seria a apresentação de um modelo de reforço. Entretanto, para contextualizar esse modelo de reforço em alvenaria estrutural, vamos falar rapidamente, por conta do tempo, a gente teve que dar uma enxugada, vamos dar uma introdução à estrutura de alvenaria, né? Vamos pegar alguns tópicos, alguns pontos principais, alguns destaques, como uma espécie de revisão para nós engenheiros e como conhecimento para alguns alunos, tendo em vista que esse assunto, alvenaria estrutural, na minha época, nos anos 80, até os anos 90, não existia nas instituições de ensino, nas escolas de engenharia, nenhuma disciplina específica, né? A gente via como tópico em uma outra disciplina, como materiais, projeto de engenharia, mas especificamente alvenaria estrutural não tinha. Então, a partir de alguns desastres ali pelo final dos anos 90 e o início dos anos 2000, foi que algumas escolas começaram a ter a disciplina de alvenaria estrutural, né, como eletiva inicialmente, e aí ficou sendo um assunto mais disseminado nas escolas de engenharia. Não há dúvida que é um sistema estrutural dos mais construído no mundo, portanto, é importante que nós, profissionais, tenhamos, né, conhecimento acerca desse assunto, tá? Então, a primeira parte vai ser bem introdutória, a segunda parte vamos apresentar um modelo de reforço, que foi inicialmente um estudo que eu iniciei no mestrado e na tese de doutorado a gente apresentou um modelo de reforço, tá? É um simples modelo diante de alguns outros modelos, né? E todo modelo de reforço, seja em alvenaria estrutural, estrutura de concreto, estrutura de madeira, estrutura de aço, em função dos projetistas, do projeto de reforço, ele leva em consideração alguns fatores, como disponibilidade de mão de obra, de material, né, a extensão do reforço, se é um reforço pontual, se é um reforço mais abrangente, se é um reforço da edificação como um todo. E o custo, sem sombra de dúvida, né? O custo também tem que ser analisado de forma importante. Então, esse modelo de reforço, ele é direcionado, ele é focado para as estruturas dos edifícios tipo caixão, né? Que não seria uma alvenaria estrutural normalizada, com processos e materiais normalizados. Ficou consagrado por alguns pesquisadores, que eu participo também de alguns grupos, uma alvenaria resistente, ou seja, uma alvenaria de vedação com função estrutural. Entretanto, é um modelo de reforço que se utiliza em qualquer edificação, qualquer prédio de alvenaria estrutural propriamente dito, que tem informação. Já foi projetado este modelo em edificações na região de alvenaria estrutural. Então, vamos iniciar a primeira parte, a parte introdutória, né?
para que a gente demistifique, quebre alguns paradigmas, é uma estrutura não só de alvenaria estrutural, não só de blocos ou tijolos, né? Existem grandes obras, obras assim, com desempenho, uma performance, uma durabilidade enorme, como o Coliseu, como as pirâmides. Isso aí é uma obra de alvenaria, né? Alvenaria de pedra, né? Onde toda edificação, todo painel, todo conjunto rígido entre, a gente chama de unidades ou elementos, que são solidários, unidos entre si, no caso da alvenaria normalizada por argamassa, toda essa configuração é conceituado como alvenaria, tá? E a alvenaria estrutural, ela pode ser não armada, que em geral se busca projetar as alvenarias não armadas, mas ela pode ser uma alvenaria armada, onde os blocos governam o suporte das cargas, mas existe uma armadura que também contribui o suporte dessas cargas de compressão e também contribui nas tensões de tração que vai ser imposta na edificação. E pode ser parcialmente armada e até protendida em várias situações, e várias peças. Então, nós temos várias construções que têm aí um desempenho formidável. Isso aqui é um edifício importante, um edifício em Chicago com 16 pavimentos, tá? Na literatura diz que ele foi feito em 2 etapas, uma delas em 1889. Na época não tinha norma, tá? Foi projetado de forma empírica. As primeiras paredes chega a ter na ordem de 1,5 metro, que o projetista na ocasião fez, mas hoje é uma edificação que está em pleno serviço, funcionamento, com a performance excepcional. Aqui tem uma outra obra, que não sei se ainda mas era um dos maiores edifícios de alvenaria estrutural, armada, evidentemente, né? Que com bloco, com a largura maior, bloco de 19, em geral é 14, 19. E em Las Vegas é um hotel, tá? E perfeito, tem um hotel de excelente conforto, de um nível alto, com relação a tudo que pode ter um empreendimento do melhor nível possível. Então, é uma obra também emblemática na época que foi inaugurada, e não sei realmente afirmar se ainda é o mais alto, mas se não for, é um dos mais altos do mundo. Em São Paulo tem aí tem 2 prédios aí, né? É interessante, o residencial DeGaf e o Plaza em America Loft. São 2 prédios. O residencial, ele tem um apartamento enorme, ou seja, é uma estrutura que não deve nada, uma estrutura de concreto, por exemplo, e esse hotel, esse loft também, ele tem uma condição de serviço fantástica, tá? É uma obra importante de alvenaria estrutural. Vamos passar aqui alguns slides, como, por exemplo, esse slide aqui, rapidamente, que é uma condição importante que os projetos de arquitetura, tá? Principalmente os arquitetos, eles têm algum conhecimento ou têm interação com algum profissional, uma vez sendo especificado uma edificação de alvenaria estrutural, tá? Porque tem que seguir alguns requisitos, as modulações, então não são qualquer dimensão de parede, ele tem que adaptar aos tamanhos dos blocos. Evidentemente que tudo depende de uma escala, a depender da escala, e se houver uma extrema necessidade de saídas, de medidas que seja
adequado às dimensões do bloco, aí os fornecedores podem fazer um bloco especial, isso é possível. Ou com pequena diferença, existem peças, são soluções como compensador, que pode fazer com que as dimensões das paredes combinem entre projeto de arquitetura e o que pode ser executado, tá? Existem aqui alguns elementos em alvenaria estrutural, que é a condição sine qua non, como vergas e contravergas. Então, não é possível abstrair essas peças, tá? E uma das situações que, até em alvenaria de vedação, quando se precisa colocar vergas e contravergas, não se sabe bem até onde pode ser apoiada, então vários trabalhos já mostraram que no mínimo 20 centímetros, também não precisa muito além disso de apoio, porque acima disso não existe rotação mais naquele painel. Então, com apoio de 20 centímetros, um pouco mais, vergas e contravergas é uma condição essencial. Cintas também, vamos ver mais na frente algumas fotos de prédios, tá? E alguns prédios desabaram de forma extremamente explosiva porque não tinha amarração, não tinha um travamento, então as paredes, uma vez o embasamento falindo, ela desceu de forma desordenada. Então a cinta não é possível, por hipótese alguma, alvenaria estrutural com estrutura sem cintas. Outra coisa, a amarração, como a gente fala numa linguagem de obra, mas a interação entre as paredes é importantíssima. Não é possível, tem que ter essa interação, até porque a ideia numa edificação de alvenaria estrutural é que se crie uma espécie de um monobloco que possa se distribuir cargas. Então, seja uma amarração feita de forma comum, onde se possa, nas dimensões das paredes, os blocos eles possam casar entre as fiadas, ou com um gancho, né? que nesses casos aqui se preenche com concreto grout, o microconcreto grout, né? Existe também uma outra solução que eu não gosto, mas é possível também a interação com o estribo, ele fica dentro, mergulhado na argamassa de assentamento. Devido à durabilidade, né? Porque a argamassa deve ter pelo menos 1 centímetro de espessura, então, com relação à durabilidade, é uma solução que não é interessante ao meu ver, mas esses ganchos aqui, e principalmente essa amarração natural, ela tem uma possibilidade de distribuição de cargas importante. Uma vez interagido essas paredes aqui, ó, tá vendo? Então, significa dizer que existe um espraiamento de cargas. Existe um espraiamento de carga. Uma vez, uma dessas paredes falindo, existe uma distribuição de cargas para as paredes vizinhas. Então, isso é uma condição extremamente importante. E, baseado nisso, nessa condição importantíssima, que é o espraiamento de cargas, tem uma citação aqui de um trabalho de Ramalho, de um edifício de 9 pavimentos. Então, imagine vocês a importância do espraiamento de cargas. Imagine. Aqui é o cálculo de uma parede isolada. Então, houve a necessidade de um bloco para essa situação de 16 MPa. Mas o grupo de paredes com parte ou totalmente interagida, essa distribuição faz com que as paredes possam necessitar um bloco de até 6 MPa. Então, não é nem visando a redução da resistência necessária do bloco, mas é mostrando a importância do espraiamento das cargas, ok? Aqui é uma outra condição importante, porque aqui mostra a situação
de que 1 centímetro é o que está na norma para alvenaria estrutural, e é importante que a gente agora também veja que na própria alvenaria de vedação, que aí muitas vezes a gente, em obra, não tem tanta... Quando não existe um projeto específico de alvenaria, não tem tanto cuidado com a espessura, mas é muito importante que se tenha, em qualquer situação, e a alvenaria estrutural é norma, 1 centímetro de espessura, ok? Porque acima de 1 centímetro dificulta o estado de confinamento entre a argamassa e o bloco. Acima de 1 centímetro, só para se ter ideia, a cada 3 milímetros, alguns trabalhos mostraram que ela diminui a sua capacidade de suporte em 15% a cada 3 milímetros. Então, é uma situação que a alvenaria de vedação a gente não tem muitos cuidados, mas em alvenaria, que é importante ter, em alvenaria estrutural, é uma condição essencial. Sabendo que uma parede ela funciona da seguinte forma: quando uma parede é carregada, o bloco ele está comprimido na direção vertical e tracionado nas outras duas direções. E a junta de assentamento está triaxialmente comprimida. Esse é o estado de confinamento. Ok? Por isso que muito acima de 1,6 centímetros de espessura, esse estado de confinamento ele começa a ficar muito frágil. E aí, ele deixando de existir, o bloco rompe por tração. Em geral, todas as paredes carregadas rompem por tração dos blocos. Um outro ponto que eu estou colocando aqui é que muitas vezes a gente coloca como que argamassa de assentamento, um traço muito forte, vamos fazer um traço forte porque melhoraria para a resistência da parede, e não é verdade. O que absorve a compressão sempre de uma parede são os blocos. A argamassa ele serve para solidarizar e serve com uma espécie de amortecedor. A contribuição na resistência à compressão é muito baixa. E está aqui uma pesquisa da professora Helena Carrazé que mostra isso. Então, tá aqui a resistência da argamassa, tá? Aqui estão os traços da argamassa. Então, não, você pode subir como for, a diferença é pouca, muito, muito pouca, com relação à influência na capacidade de suporte da parede. Evidentemente que a gente não pode deixar de verificar que, como qualquer estrutura, né, a gente, em alvenaria estrutural, se verifica alguns problemas. Esse é um caso de um edifício na Inglaterra, de 23 pavimentos, que houve um estouro de um botijão de gás, 18º, e uma parede foi danificada e houve um colapso progressivo naquela região do prédio, tá? Então, por isso que seria interessante, né, os projetos contemplar e cada vez mais as paredes interagirem, essa distribuição de carga, o espraiamento de carga, como vimos anteriormente, ajuda a mitigar esse dano possível. E incêndio é algo que tem que ser considerado, seja em qualquer tipo de estrutura, em alvenaria estrutural, não obstante, mas em estrutura de concreto e etc. Cada vez mais temos que levar em consideração o efeito muito, muito difícil e complicado, danoso do incêndio. Então, vamos entrar no modelo de reforço, tá? Que é aquela parte introdutória. Eu tive que ser bem introdutória por conta do tempo, e vamos tentar apresentar esse modelo de reforço, conforme foi dito, é um simples modelo de reforço, dentre vários outros reforços, e está focado em edifício tipo caixão, ok? Com alvenaria resistente, ou seja, de vedação com função estrutural, em que pese pode ser especificada como já foi projetada em qualquer edificação de alvenaria estrutural. Então, qualquer reforço para qualquer tipo de estrutura, concreto, aço, madeira e alvenaria estrutural, o reforço tem que deixar aquela edificação
no mínimo nas mesmas condições de projeto e execução original, no mínimo. Agora, caso você precise avaliar aquela estrutura de uma forma geral, o reforço não pode deixar de ser contemplado, e é o que deveria estar desde a origem do projeto, mas o reforço não pode falhar, é como se ele falhasse pela segunda vez, isso não é possível, não é desejável. Então, o reforço tem que obedecer 3 pilares, ok? Compressão, ou seja, a capacidade de suporte. Então, aquela peça reforçada tem que aguentar a carga solicitada. O reforço tem que implementar ductilidade, ou seja, que aquela peça ou aquela edificação reforçada ele se deforme para ruir. E, evidentemente, o reforço tem que ser durável, porque não se pode conceber o reforço de um edifício e ele, após reforçado, ele cometa algum problema de deficiência de suporte, ou ele rompa bruscamente, ou ele não seja durável. Não houve, então, um reforço adequado, um reforço que tem que ser implementado nas edificações. Bom, então o reforço é basicamente a aplicação de uma argamassa armada com adição de metacaolina. Então, é uma argamassa que se estudou previamente, que infelizmente eu não pude colocar aqui, mas houve uma série de pesquisas prévias, protótipos, que se chegou a qual é o teor ideal de metacaolina, confirmado com a literatura, porque ficou alinhado com a literatura, qual é o teor ideal de metacaolina adicionado nessa argamassa, que foi 15%, a literatura tem uma matriz aí entre 10% e 20%, gira em torno disso. Abrimos uma franja de 0,5, 10 e 15, então os resultados do ensaio mostraram que 15% de metacaolina foi adequado, e uma argamassa de pele, que vários tipos de reforço nacional e internacional utiliza essa armadura. Entretanto, eu verifiquei previamente que o conector que liga uma face à outra, ele tem um papel determinante no sucesso do reforço. Então, é uma argamassa armada onde tem duas armaduras de pele com um conector unindo as faces das paredes, ok? Então, o objetivo é evitar o caso aqui, um edifício Enseada de Serrambi, tá? 9 anos de construído, final dos anos 90, ele ruiu, tá certo? Identificou um caixão vazio sobre a laje do pavimento térreo, e foi falência das paredes do embasamento, que, em geral, o perfil dessas edificações é uma estrutura de concreto nas fundações, seja aqueles pré-moldado ou sapata corrida, ou tem invertido, um embasamento de alvenaria, aí um radier, em geral, uma viga radier, a laje sobe as paredes em cima dessa laje. Então, nós temos 2 problemas. Um é o das fundações, dessas paredes de embasamento, que foi o que governou na maioria das causas do desabamento. Entretanto, a estrutura, a superestrutura, tem um problema igual, porque matematicamente, sob o ponto de vista matemático, quando se calcula pelas paredes isoladas, quando se calcula sem o espraiamento de cargas, ele é instável matematicamente, tá? Então, esse caso aí, o Enseada de Serrambi, foi falência do embasamento blocos cerâmicos, tá certo? Esse aqui é um protótipo rompido no laboratório, isso é uma prensa no laboratório, que fizemos os ensaios, e a forma de ruptura de uma parede, a mesma parede que simulamos a parede comum, tá? Uma parede de alvenaria de bloco cerâmico, chapiscado, um chapisco de meio centímetro e uma espessura de argamassa de 2 centímetros, é o que se encontra em geral, então a ruptura é muito similar. Esse aqui, o Érica, tá? O Érica
e também em 99, 12 anos, o Érica se verificou que também foi falência do embasamento. Tá? A parte tem uma situação aí estranha, né? Porque rompeu uma parte e se verificou que não tinha uma homogeneidade nos blocos de fundação. Então, a parte que tinha do embasamento, que tinha o bloco de concreto, ele teve um maior dano. A parte que ainda ficou em pé era, em geral, predominantemente bloco cerâmico. Então, o bloco cerâmico teve uma condição de durabilidade maior. Nos blocos de concreto, ao longo do tempo desses 12 anos, né, principalmente ali onde tem um caixão vazio, ali abaixo do pavimento térreo, houve a lixiviação e na reconstituição de traço, você ter ideia, o bloco de concreto é como se tivesse um traço de 1:20, 1:24. Ok? Aqui eu tive a oportunidade de estar nessa edificação aí, o Servilha, também foi falência do embasamento. Verifique que o prédio todo com cinta, né? Então ele desceu 80 centímetros o prédio como um todo e ele não explodiu. Então a importância fundamental, muito, muito grande da cinta de amarração. Isso aqui é uma foto interessante, né? Uma foto de dentro de um determinado caixão vazio, né? Aqui é a laje do pavimento térreo, tá? E a gente verifica até que tem bloco de concreto, mas tem um outro bloco cerâmico aí, não sei porquê, tá? Então, essa é uma água que, ao longo do tempo, principalmente em regiões onde não tem saneamento, né? Então, além do lençol freático, tem as águas servidas de esgotamento sanitário, etc. Então, isso tudo fica passando por esse bloco ao longo do tempo, vai lixiviando e vai fazendo com que ataque por sulfato quebre as moléculas do concreto, né? Amolece as moléculas do concreto, transformando em sal. Então, o concreto passa, sei lá, um traço 1/6, 1/8, ele, ao longo dos anos, ele vai perdendo resistência. Vai fazer, o caso do prédio anterior, a resistência ficou 1/20, 1/24, ou seja, ele vai ruir. Ok? Então, isso é uma foto interessante de dentro de um caixão vazio. As fundações, em que pese foi o que governou vai fazer, o caso, a maioria dos desabamentos, né? A minha tese de doutorado não pesquisou, não foi avaliar qual foi o modelo, né? Se pensou em especificar, dizer que esse modelo argamassa armada pode ser para as fundações, eu particularmente não sou simpático a isso. Eu acho que, principalmente em regiões que não têm saneamento e a agressividade, os agentes deletérios austero por demais, então, para mim, tem que ser concreto, armado, mesmo propriamente dito, tá? Mas eu, professor Ângelo Justo, professor Fred Barbosa, fizemos e publicamos vários trabalhos dentro desse contexto, mas o projeto FINEP, né, do CNPq, da Universidade Católica, coordenado pelo professor Romildo de Almeida, meu orientador do mestrado e doutorado, juntamente com o ITEP, capitaneado por Carlos Wellington, um grande pesquisador na área, e a Universidade Federal de Santa Catarina. Então, foi um projeto que eles abrangeram a parte de superestrutura e a parte de fundações. Está aí uma foto que mostra aí sim uma contextualização com peças de concreto armado. Bom, na tese propriamente dita, né, vamos entrar na tese. Coloquei primeiro, antes dos resultados, coloquei primeiro algumas fotos aqui, tá? Isso aqui foi os ensaios na ocasião, foi feito na Tecomate. O meu grande amigo, saudoso, ilustre professor Joaquim Corrêa, ele disponibilizou e ajudou muito nas reflexões e na parte operacional, com as suas ideias, enfim. Ele disponibilizou a Tecomate Engenharia, que tem uma prensa que tem todos os preceitos de rastreabilidade no Inmetro e precisava pegar alguns parâmetros de deformação, assim por diante.
Então, foi utilizado a Tecomate, os equipamentos da Tecomate, tá? E criamos um verdadeiro campo de batalha para a produção desses prismas. Então, inicialmente, foram 15 exemplares por cada família, a gente vai ver mais na frente, rapidamente. E nós fizemos quase 200 prismas, então fizemos eles nus, sem revestimento, chama de prismas nus, e depois fomos fazendo as devidas famílias estudadas, tá? Então existia, tá aqui um prisma que está aqui com uma malha de aço, tá vendo? Ele foi furado porque ele tem, esse é o conector, tá? Ele tem 2 conectores, tá aqui, ó, tá aqui um prisma, ele é furado, tá aqui, ó, e o conector já entra dobrado, depois a gente preenchia isso aqui com a própria argamassa. Então, esse conector, a gente pode dizer que ele foi o cara também, ele mitigou toda a deformação lateral, que é um dos grandes problemas de reforço que não tem esse conector, tá? O efeito Poisson é absolutamente mitigado e restringido. Então, já foi dito que o ideal que utilizamos foi de 15%, e é mais do que justificado, porque existe aí catalogado, principalmente em grande estudo e pesquisa capitaneado pelo ITEP. Então, existe esse número de 6 mil prédios tipo caixão, tem entre 250 e 300 mil pessoas, né, que construíram desde os anos 60. Evidentemente que tem várias edificações com 40 ou mais anos aí em perfeito estado de serviço, entretanto, existe esses eventos, esses sinistros, que levantaram os olhos da sociedade, da comunidade de engenharia, né? Então, inicialmente, vamos olhar a capacidade de suporte, tá? São aqueles 3 pilares, tá? Capacidade de suporte, ductilidade e durabilidade. Então, com a capacidade de suporte, a gente fez a primeira bateria, que foram prismas simulando as edificações. Então, prisma sem revestimento, prisma somente chapiscado e prisma com 2 centímetros de espessura, simulando as paredes desses edifícios. E os resultados mostraram isso aqui, mostraram que o prisma nu, sem revestimento, ele suportou 3,3 toneladas. Só o chapisco, ó, ele já teve uma influência de suporte maior, 30% aproximadamente, um pouco mais. 4,6 e o prisma revestido 7 toneladas. Então, isso daqui eu verifiquei no mestrado que uma das explicações que tem vários prédios, e principalmente da superestrutura, que não tem uma ação danosa do meio, que estão em pé, em perfeito estado, se matematicamente é instável, é a influência, pelo menos na rigidez da argamassa. Isso desde os anos 90, a norma inglesa fala disso. Entretanto, é proibido, por hipótese nenhuma, pode-se projetar, e já é proibido, tá? Pode-se projetar levando em consideração o revestimento. Não, o revestimento explica porque tem várias edificações, é uma das explicações prováveis de que tem várias edificações em serviço. A bateria 2 e a bateria 3, a bateria 2 já é uma bateria reforçada, tá? Já é uma bateria do modelo de reforço. Nesse caso aqui, a gente colocou, o reforço é esse daqui. Vamos supor que até aqui, o item, até o 4 aqui, é uma parede comum de qualquer edificação, tá? Bloco, chapisco e o revestimento. Então, a partir daqui, esse aqui é o conector, porque esse aqui é espelhado, nós colocamos a tela, tá? E colocamos essa argamassa, que foi visto previamente, foi analisado com 2 e com 3 centímetros. Então, se verificou que com 3 centímetros era o que promovia melhores benefícios, ok? Então, nós simplesmente abrimos 5 famílias, 15 exemplares para cada família. A família número 1 é sem adição, e variamos o traço.
Chamamos esse traço 116, 1,5, ou seja, cimento, cal, areia, relação água-cimento. A gente não tem assim, muita familiaridade em relação ao água-cimento, só em concreto, não em argamassa. Por relação ao água-cimento tem que ser considerado, isso é uma grande dica, não, informação que eu deixo. É importantíssimo o controle em relação ao água-cimento em tudo que tem cimento, inclusive o chapisco, ok? Então, primeiro, a primeira bateria é um traço que eu chamei de médio, sem adição de pozolana, a família 2 com 15% em substituição a cimento, que é o que a literatura mais preconiza, mas também eu quis abrir com adição pura, sem retirada do cimento, para avaliar. Tá? E o traço 4 e o traço 5 é um outro traço, que a família 4 e 5 tem um outro traço, 1,5, 4,5, a mesma relação água-cimento, porque essas relações água-cimento, sem precisar de aditivo tensoativo, plastificante, superplastificante, me deu um espalhamento na mesa de flow table de 200, mais ou menos 20, e isso dá uma trabalhabilidade ao pedreiro para lançamento excelente, ok? Adequado. Então, a família 4 e a família 5 foi utilizado aqui o traço forte. E essas outras famílias eu chamei de traço médio. Sendo que a 4 é por substituição e a 5 adição pura. Essa família aqui foi a família com os melhores resultados, conforme a gente pode ver. A gente pode ver aqui, na capacidade de suporte da bateria 2, ok? Esse daqui, 7 toneladas, é aquela parede que a gente viu na bateria 1, simulando a edificação, e aqui são todas as outras famílias. Então, essa família daqui, 14,8 toneladas de capacidade de suporte, tá? Na bateria 3, eu abri esta bateria, foi até uma sugestão do professor Anjo, que estava na minha banca de qualificação da tese de doutorado. Então, eu precisei abrir, foi muito importante, eu precisei abrir essa bateria, porque simulava alguns prédios que nem o revestimento tem. Ou seja, são paredes com pasta de gesso, por exemplo. Às vezes, uma espessura mínima. Ou então, paredes pintadas. Então, já se catalogou situações análogas a esse tipo. Para dar celeridade, não vou entrar em detalhes, porque a configuração é a mesma. Tá? A família 6, 7 e 8, com o traço médio, a substituição e adição pura, e o 9 e o 10 com adição pura. Okay? E a configuração é essa, sendo que aqui só tem um detalhe a mais. Sendo esta parede aqui, uma parede sem revestimento, são pouquíssimos, mas existe um percentual de edifício tipo caixão sem o revestimento, o chapisco, o reforço começa do chapisco até a capa de argamassa, que também tem 3 centímetros. Nesse caso aqui, esse chapisco, com a relação água-cimento controlada aqui, nós adicionamos 5% de metacaulim por conta de ensaios prévios, e a literatura preconiza isso, que a adição da metacaulim melhora a resistência de aderência e atração. Eu, professor Ângelo e outro pesquisador, André Miranda, acabamos de publicar que a simples adição da cal num determinado teor pequeno, mas é um teor importante, eleva essa resistência de aderência à atração enormemente. Aqui a bateria 3. A bateria 3 é comparada com o prisma nu, tá aqui, que foi 3,3 toneladas. Então, com adição pura, o traço forte, 1,5, 4,5, teve quase 12 toneladas de capacidade de suporte, tá? Aqui rapidamente, só para mostrar uma consideração acerca de cálculo, né? Esses prédios tipo caixão, nessa configuração arquitetônica, a parede mais carregada normalmente é aquela que divide a sala entre 0,5 e 0,7 MPa, é o que normalmente se verifica, né? Na condição pior. Então, verifique que a parede sem reforço,
tá? Uma parede A nu, ela tem 0,20 MPa, então bem abaixo. Essa parede com reforço, ela sobe, passa desse limite aqui de forma significativa, fora que o aço ainda implementa a ductilidade que a gente vai ver logo em seguida. E a parede revestida, ela meio que explica, ela fica muito próximo dessa faixa, dessa matriz de carregamento da parede, e quando a gente se implementa o reforço, ela realmente aí fica uma condição com coeficiente de segurança importante. Agora, rapidamente vendo a ductilidade, que é o que nós vamos verificar, nós vimos o seguinte, a ductilidade a gente viu de forma qualitativa e quantitativa, tá? Tentamos ver de forma quantitativa através de ciência dos materiais, onde vimos que, segundo o Callister, acima de 5% o alongamento percentual, tá? Aquele corpo é considerado dúctil, abaixo frágil. Então, nós pegamos uma curva representativa, isso aqui é a amostra 5, é aquela amostra com o traço forte, 1,5, 4,5, e 15% de adição pura. Então, fizemos aqui a posição teórica do início da plasticidade daquele prisma, tá? E vimos que esta curva aqui é uma curva onde tem os pontos médios, representativo, é uma média de todas as curvas. Pegamos isso aqui é gerado pela prensa, pegamos esse PDF e tivemos que fazer um tratamento com CorelDRAW e AutoCAD. Um amigo arquiteto, ele me deu um apoio nessa aqui, ele trabalha muito com esse software, ele deu um apoio para manusear essas curvas aqui, para que me desse os resultados, como, por exemplo, aqui nesse caso, essa curva representativa, essa média, eu tenho aqui 30%, ou seja, bem acima de 5%, ou seja, caracterizando que esse reforço tem, sim, quantitativamente, uma condição dúctil. Essa é a curva que, além disso, essa curva foi validado pela tenacidade, porque esta curva, a tenacidade é a energia, né, a habilidade de um corpo de se deformar, absorver energia sem romper na deformação. Então, a área sob a curva tensão-deformação me dá a tenacidade. Então, voltando aqui para esse caso, a família 5, a tenacidade gerada, que aí a prensa, esse relatório, ele faz por integrais, tá? Integrais duplas, o cálculo dessa área, e coincidente, esse 15, que no alongamento percentual foi representativo como média, na tenacidade também foi, porque a média de todas os corpos de prova, o CP15 ficou mais próximo. Então, a gente validou esse modelo através do CorelDRAW, porque lá, o cálculo lá deu 754 kgfc centímetro, ou seja, praticamente igual a o que foi gerado no relatório do equipamento. Okay? Então, esse aqui é um gráfico resumitivo, onde acima de 5% sobre mecânica da fratura, ciência dos materiais, Callister classifica com uma amostra dúctil, né? Abaixo frágil. Então, essas amostras aqui, a 10 e a 5, que são as amostras reforçadas, ela foi quantitativamente classificada como dúctil. Agora, qualitativamente, observem, isso aqui são corpos de provas que a gente pode classificar como ruptura frágil, não é? Porque ele estourou completamente. Isso aqui é uma foto que eu coloquei exatamente para mostrar a forma de ruptura de qualquer parede, ou seja, o estado de confinamento, ele quebrado aqui, ele quebrou o bloco, ele rompe o septo, ele rompe por tração, ok? E aqui são amostras importantes que mostram qualitativamente a ductilidade. Tá? Esses aqui são um corpo de prova já rompido, eu já tirei da prensa, e ele não apresenta visualmente nada, nenhum defeito. A prensa parou, porque ele rompeu,
internamente é uma prensa com uma acurácia elevadíssima, tá? E ele praticamente, você não via o corpo de prova com problema. Essa é uma foto que mostra a gente quebrou o CP e vimos que o conector ficava intacto, sem nenhum problema, preso, completamente preso. Isso aqui é um CP. Aí o que foi que nós fizemos? Pronto, aqui é um corpo de prova que ia para o descarte juntamente com esses aqui, ó. Então eu tive a ideia de começar a dar, após ruptura, parou o ensaio, o número da prensa fica gravado, mas aí manualmente a gente começou a baixar a prensa para ver até onde o corpo de prova explodia. E o corpo de prova não explodia em nenhum momento. Eu baixei 12, 15, 20 centímetros, ele começa a entulhar, o conector começa a funcionar, ele rompe completamente. Eu tenho vários fotos, porque não dá, tá aqui aqui um outro corpo de prova. Ele fica completamente falido, mas ele entulha, ele tem a tendência de entulhar, mas ele não rompe explosivamente, como a gente viu nas fotos das retificações. E por último, a durabilidade, né? A durabilidade, a gente viu que esse percentual é um percentual ideal. Aí colocamos um percentual intermediário de 8% para os mesmos traços, tá? E verificamos nos ensaios de resistência à compressão, velocidade da onda, modo elasticidade, absorção e principalmente os ensaios de envelhecimento, ou seja, carbonatação e na câmara de cloreto. Aqui é uma câmara de cloreto, aqui é uma câmara de carbonatação, que na ocasião também foram utilizados equipamentos gentilmente pela Tecomate Engenharia. Tá? Então, aí tem todo um processo que não é possível falar, após o corpo de prova na câmara de carbonatação, a aspersão, e a gente vê qual de fenolftalaína, a gente vê qual foi o tamanho da carbonatação, e aqui a mesma coisa, a aspersão de nitrato e prata, para verificar a coloração, para ver cloreto livre ou cloreto combinado, e assim por diante. Pois bem, então aqui nós verificamos que nós verificamos exatamente também a amostra com 15% nesses corpos de prova, adição pura, o melhor desempenho para a resistência à compressão, modo elasticidade, velocidade da onda ultrassônica também, e na carbonatação verificamos que a menor profundidade de carbonatação também migrava em cima desse 15% com adição pura, e fizemos para traço forte e traço médio, e teores de cloretos também fizemos aí sim, não só a coloração, como coletamos e mandamos a amostra, mandamos para laboratório específico para verificar o teor de cloreto em relação à massa de cimento, e verificamos que essa é uma amostra com menor teor de cloreto. Então, as conclusões, a gente verifica que a armadura, né, mais o conector, implementou sim a capacidade de suporte e ductilidade em ambos os casos, com 3 centímetros a capa e 15% de metacaolina. E na durabilidade, verificamos que 15% é adição pura, né, deu os melhores resultados, seja em resistência à compressão e modularidade, né, denotando menor porosidade, velocidade da onda ultrassônica, denotando maior compacidade, espessura carbonatada, importante para centros urbanos, e teor de cloretos, numa região onde fica a armadura, importante para regiões marinhas. Peço desculpa pelo tempo, professor doutor Evandro Alencar, e muito obrigado pela atenção. Suênia? Suênia, tá nos ouvindo, Suênia? Eu não estou conseguindo ouvir Suênia. Estou ouvindo agora sim. Agora.
Professor, obrigada pela explanação. Neste momento, repassaremos as perguntas dos participantes. O presidente deseja fazer alguma antes? Não, nesse momento não. Só ao final eu faço os meus agradecimentos, Suene. Participante Eduardo Jorge do Amaral e Silva. Ele comenta: gostaria que abordasse um pouco sobre a especificação dos materiais. Ele se refere à resistência. A Kelly Souza, e sobre as telas eletrossoldadas de amarração. É melhor fazer uma de cada vez, Suênia? Sim. Gostaria que abordasse um pouco sobre a especificação dos materiais. Ele fala sobre a pergunta sobre a resistência. A resistência das famílias estudada, né, com reforço, está todas no gráfico. Né? A gente teve quase 12 toneladas na família mais expressiva, sobre a parede sem revestimento, e quase 15 toneladas em cima da parede com revestimento. Agora, com relação aos materiais, os traços estão especificados. O traço médio foi 1 de cimento, 1 de cal, 6 de areia, relação ao cimento 1,5, que foi um traço estudado dentro do bojo, mas o mais significativo foi 1,5, 4,5. O cimento que eu utilizei foi um cimento CP2F, areia natural, quartzosa, né? Cal CH1. A relação água-cimento está especificada. Talvez, não sei se ele quis falar sobre o aço 5,0 a cada 10 centímetros nas duas faces, e utilizei inicialmente o conector 10,0, depois eu fiz alguns testes com 5,0 e ele trabalhou absolutamente em perfeito estado. Creio que foi em cima dessa pergunta. Ok. A Kelly Souza pergunta: e sobre as telas eletrossoldadas de amarração? Pode ser utilizada. Eu, na ocasião, por alguma circunstância, já tem alguns anos, 6 anos, esses ensaios, 6, 7 anos, nós cortamos e ponteamos, mas sem sombra de dúvidas que pode ser utilizado exatamente a tela soldada, deve ser usado como para facilitar as operações. Ok. O Paulo Gomes, ele comenta: usamos estes grampos nos blocos cimentos. A MRV trabalha muito com grauteamento deste tipo. O Pablo Pessoa pergunta: os desabamentos dos edifícios em Muribeca, tem alguma coisa a ver com esse tema? Veja, eu tomei conhecimento de algumas situações. Se for prédio tipo caixão, e se houve o desabamento, é possível que a causa tenha sido similar, é possível. Tá? Agora, precisa verificar o laudo da edificação, caso já exista, né, para que se possa tecer um comentário mais preciso. Ok. Bom, recebemos essas 4 perguntas. Aproveitamos a oportunidade, lembramos que o próximo Terça no CREA acontecerá na data 8 deste mês, com o lançamento de um projeto para o Brasil, elaborado pelo Comitê Tecnológico Permanente, o CTP, do CREA Pernambuco. Passo a palavra para o presidente do CREA, Evandro Alencar. Obrigado, Suênia. Obrigado e parabéns, professor Dr. João Mota, por essa aula. Realmente foi uma aula, né? E eu gostei muito. Eu estava aqui assistindo, né? Eu, como engenheiro civil, muito interessei-me por esse tema, né? E acho até que esse tipo de construção, ele pode até ser um pouco desmistificado também, né? Eu gostaria até algum comentário seu, doutor João Roma, sobre como
tem sido visto essa tecnologia aqui no Nordeste? E, de forma mais específica, aqui na nossa região metropolitana do Recife, qual a sua concepção, a sua orientação em relação a esse modelo? Eu acho, doutor Evandro, que é importante que se trate esse tema, um tema que ele vem na mídia, ele vem à tona quando, infelizmente, acontece algum sinistro, né? Então, volta-se, seja a sociedade civil, seja na academia, aí volta a se debater a importância de se verificar e buscar meios de reforço desses prédios, né? Mas passa um determinado tempo, o tema vai esfriando. Enfim, eu acho que seria importante, né, por mais difícil que se ache, mas seria importante alguma condição, e pelo que eu vejo, teria que ter algo maior, uma entrada do Estado para que isso possa ser resolvido, que, em geral, qualquer tipo de reforço tem um custo que é um custo oneroso para essa população, para a população dessas edificações, né? Então, a única saída que eu vejo é a entrada do Estado na condição de reforçar essas edificações com incentivo financeiro para reforço dessas edificações. Fora isso, eu acho difícil. Pelo pouco que eu vejo, acho difícil se ter uma condição, seja esse modelo ou outro modelo, que tem alguns modelos de reforço, um modelo de reforço que possa garantir a habitabilidade, que possa, de fato, ter uma condição de suporte, ductilidade e durabilidade. Porque a gente tem conhecimento que tem um ou outro modelo, tem um ou outro tipo de reforço que, na verdade, talvez não seja o que as normas preconizem, entende? Muito bem. Eu acho que é importante também, nesse momento, a gente citar, eu digo isso muito pela experiência que se tem no dia a dia, principalmente nas pequenas construções, de que as pessoas entendem muito, e isso eu estou falando não os engenheiros, mas o cidadão. Muitos cidadãos também, que não são profissionais do sistema, também acompanham nossas lives, porque encontram uma certa e importante sintonia com o seu dia a dia, doutor João Roma. Então, assim, muita gente, às vezes, acha que a alvenaria estruturante pode ser feita com qualquer produto, e não é. Você apresentou bem aí qual o tipo de material que pode e tem que ser utilizado, né? Aquele tijolo convencional que as pessoas utilizam como se fosse estruturante, né? É um erro, né? Uma falha terrível, técnica, né? E é preciso que se entenda isso. Perfeito. Ok? Então, Suênia, as perguntas já foram concluídas? Chegaram outras agora. Posso perguntar? Faça, vamos atender aos nossos internautas. Tá, Milena Seman. Professor, como seria disposto esse reforço nas alvenarias? É preciso primeiro calcular o local mais fragilizado na estrutura para poder reforçar? Esse modelo, essa proposta, é uma proposta que tem um embasamento teórico, tendo em vista ser respaldado por uma tese de doutorado. Entretanto, o projetista, né, que vai detalhar melhor, ele é que vai identificar em que aspecto a edificação precisa ser reforçada. Eu acredito que, sendo da infraestrutura, ele tem que usar capa de concreto armado. Eu acho que nós temos muita área sem saneamento, então a condição, o microclima é extremamente austero, desfavorável. Mas a superestrutura, esse modelo de reforço, eu entendo que ele tem uma possibilidade de performance muito significativa. Então, caberia ao projetista avaliar
se ele, toda a superestrutura do prédio, ou alguns pavimentos, o térreo primeiro, enfim, é uma análise que cada projetista ele vai ter que fazer dentro das especificidades. Tá. O Pablo Pessoa, ele pergunta se podem receber esse material. A princípio, eu já falo que o CREA está disponível sempre seus vídeos, suas apresentações no YouTube. É só entrar no CREA Pernambuco Oficial. Mas eu acho que eles estão perguntando especificamente do PPT. Acredito que seja uma pergunta de algum aluno seu, e ele gostaria de saber se poderia receber isso. Mas a princípio a gente disponibiliza. A tese, inclusive, será um livro, não tá pronto ainda, mas a própria tese completa está disponível na Universidade Federal, e eu coloquei o site ao final aí, e eu tenho um site onde tem um menu de livros e artigos publicados, então tem não só a tese, como tem vários artigos, que é um estudo compacto da tese absolutamente disponível, ok? E fica à disposição para receber e-mail e interagir, tirar alguma dúvida que porventura existe. Eu acho que ficou claro. Bom, eu queria repassar para vocês que tivemos um excelente número de participantes e muitos comentários elogiando, parabenizando a palestra, o palestrante. Que bom! Mais um sucesso do Terça no CREA. Gentileza. Eu quero ainda fazer mais uma pergunta ao professor. Pois não, doutor João Roma. Esse programa, o Terça no CREA, ele foi criado em 2016, no nosso segundo ano de gestão, justamente visando trazer novas tecnologias, novos ensinamentos para os nossos profissionais, para os estudantes das áreas da engenharia, da agronomia, das geociências, justamente porque aquele era um momento de muita crise econômica no nosso país e pessoas que estavam se formando não estavam conseguindo oportunidade, outros que estavam perdendo emprego, outros perdendo massa salarial. Então, a ideia primeira era essa, trazer importantes informações e novos conhecimentos para, quem sabe, esses profissionais enxergassem um novo viés de trabalho, né? Então, essa alvenaria estruturante, né? Essa modalidade de construção, pode ser que alguns que estejam nos ouvindo ou que venham assistir depois no YouTube, através do YouTube, venha se interessar. Aí a minha pergunta esse viés produtivo, esse modelo de construção, ele estaria, digamos assim, apto a um avanço em termos de quantidade através da qualidade, e também se a nossa indústria, tanto a indústria cerâmica como de pré-moldados de cimento, se ela estaria apta a um incremento de produção, se houver uma demanda por esses produtos. Perfeito. Se verifica uma aceleração grande na região de alvenaria estrutural, de edificações com alvenaria estrutural. Inevitavelmente, toda área, toda região tem sua cultura própria. Então, a nossa cultura para edificações maiores em geral, estrutura de concreto. Entretanto, se verifica muitas obras. Um internauta, um colega falou da NRV, é uma das empresas que faz muitas unidades em alvenaria estrutural. Então, eu tenho conhecimento, sim, doutor Evandro, que existe uma aceleração e uma busca pela produção em larga escala de alvenaria estrutural. Porque, além de ser um sistema de um processo e materiais normalizado, um sistema seguro e durável, por isso que a gente colocou o Coliseu e as pirâmides como uma forma figurativa, né?
existe uma durabilidade igual ou superior, está em Roma. A grande parte em alvenaria estrutural, alvenaria de. Tudo bem que é outro tipo de alvenaria, boa parte, mas é uma alvenaria durável, segura e tanto quanto estrutura de concreto. Então, existindo o que a gente tem visto, tá? Um sistema que tenha acesso a financiamento e se produz em larga escala, com treinamento de pessoal, que é o que tem se verificado a mão de obra, que é uma mão de obra que a cultura nossa é para a estrutura de concreto, mas tem havido incentivos. Eu não tenho a menor dúvida que a redução de custo, que pode chegar a um quarto, a mesma edificação de alvenaria estrutural em relação a concreto, é um incentivo, principalmente no momento de retomada econômica. Muito bom mesmo. Achei interessantíssimo. Nós estamos já com uma hora, um pouquinho mais, a sua palestra e essa interação agora com os internautas, mas eu aproveito para pedir desculpas que tivemos um probleminha tecnológico no início, né? E por isso que já estamos aqui há quase 20 horas e 30 minutos, 20 horas e 24 minutos, mas a gente começou atrasado, em torno de 15 a 20 minutos. Então, estamos mais ou menos no tempo regulamentado, em uma hora, que era o que a gente tinha no Instagram, que era uma hora mesmo, que caía, né? Mas, olha, quero agradecer, professor doutor João Mota, pela sua presença aqui no nosso projeto, pela sua apresentação, a qualidade, né, dessa aula. Realmente foi uma aula. Dizer que o CREA Pernambuco está feliz e que provavelmente vai lhe convidar para voltar para falarmos desse assunto, agora um pouco mais baseado no que a gente acabou de falar agora. A questão econômica desse produto, né? Então, vejamos. Fica o agradecimento também aos nossos internautas, que, como já foi citado aí, batemos recorde, né? E agradeço também a Suene e todos os colaboradores nossos, Silas e todos da GPI, e todos que participaram, Marcela, nossa chefe de gabinete, participaram direto e indiretamente desse novo momento, e dizer que na próxima terça-feira estaremos dando o start do novo projeto do CREA Pernambuco, que é um projeto para o Brasil. É coisa também vultosa, eu já deixo os internautas aí curiosos, porque venham participar, inclusive, doutor João Mota, já lhe convido para também assistir os nossos próximos textos do CREA. Ok? Agradecendo principalmente a Deus, desejo uma boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, doutor Evandro. Parabéns pela iniciativa de longa data. Obrigado ao senhor, a toda a equipe e obrigado a todos os participantes. Boa noite. Muito bem. Boa noite, um forte abraço. Forte abraço.